E se eu te disser que a timidez já me travou em momentos que poderiam ter mudado a minha vida? Já perdi oportunidades, amizades e até mesmo portas que Deus poderia ter aberto. Tudo porque eu tinha medo de me expor. Mas sabe o que eu aprendi? Que a timidez ela não some de um dia para o outro. Ela se vence, passo a passo, com coragem. E hoje eu quero te contar como eu fui deixando isso para trás. Desde pequeno eu fui muito na minha. Na escola eu não tinha coragem de falar lá na frente, na igreja também. Eu sempre fui na minha, sempre fui tímido. A minha timidez, ela foi desenvolvendo e foi ficando mais evidente na minha adolescência, porque eu tinha ali vergonha de até ir no mercado, por exemplo. Vergonha de comprar algo. Eu tinha vergonha desse contato físico com pessoas estranhas. Às vezes, quando eu ia no mercado, precisava de ir, por exemplo, eu passava na frente do mercado e via como é que estava o movimento lá dentro. Eu sempre morei em cidade pequena e todo mundo se conhecia. Então eu via o movimento ali dentro e dependendo do movimento eu ficava um pouco retraído. Se tivesse vazio eu entrava. Mas ao passar pelo caixa, por exemplo, se tivesse pessoas ali em fila, eu esperaria um pouco essas pessoas saírem e ficar ali mais vazio para eu poder ir. De tão vergonha que eu tinha, de tanta timidez que eu tinha. Mas isso não acabou na minha adolescência, até na minha vida adulta. Me atrapalhou muito na minha vida profissional. Eu tinha dificuldade de conversar com meus patrões ou com meus colegas de trabalho, conversar sobre qualquer coisa, e eu acabava aceitando tudo. E eu tinha muita vergonha de dar minha opinião e ter medo de, sei lá, magoar outras pessoas, ou então ter vergonha mesmo do que eu falar. E nisso a timidez me fez perder momentos que hoje não voltam mais. Mas também ela me ensinou muita coisa. Quando eu tinha 20 anos, eu me encontrava desempregado, eu arrumei um emprego numa empresa, ela fornecia embalagens descartáveis e era uma distribuidora. E eu arrumei esse emprego lá, eu fui o primeiro funcionário ali administrativo da empresa, então eu acabei tendo que lidar com muitas situações onde envolvia ter esse contato físico com as pessoas, né? Vendas, ligações, recebimento de mercadoria, eu tinha que lidar com motoristas, essas coisas, e eu naquela época ainda era bastante tímido, tinha muita vergonha de fazer as coisas, mas eu me forcei, eu me propus a aceitar esse emprego justamente porque eu precisava vencer aquilo, precisava vencer essa timidez. E então eu, nesse emprego, com esse contato, eu fiquei 6 anos nessa empresa, então eu tive muito contato com muita gente, clientes, fornecedores, então, assim, isso foi desenvolvendo a minha timidez, eu fui perdendo um pouco mais a timidez, a vergonha, e me ajudou bastante, né? Eu ter me esforçado para poder sair, perder a timidez ali, em contato com outras pessoas, eu acabei perdendo um pouco essa timidez. Eu acabei percebendo que as pessoas não ligam para sua vida, elas ligam para a vida delas mesmas, e elas não estão querendo saber da sua vida, querendo saber o que você está fazendo. Entendendo essas coisas me fez perceber que eu poderia viver a minha vida do jeito que eu era, do jeito que eu sou. Inclusive, o último vídeo que eu lancei fala um pouco sobre essa autenticidade, da gente ser quem nós somos, quem a gente é, dispor a nossa personalidade, a personalidade que Deus nos deu. E isso me fez melhorar essa questão da timidez na minha vida. E hoje eu entendo que, como Deus ele me criou para um propósito, eu não posso negar esse propósito tendo vergonha. Vergonha, por exemplo, de ligar essa câmera e poder estar falando essa mensagem aqui para as pessoas, né? De colocar as opiniões, a minha vida, a forma como eu vivi, as experiências que eu tive. Eu não posso deixar de trazer isso aqui. Como eu sempre tive vontade de fazer isso, mas sempre tive vergonha, hoje eu entendo que eu não posso fugir disso, não posso fugir mais disso, porque eu sinto que é um propósito que Deus tem na minha vida. E lá na minha igreja, por exemplo, eu sempre tive essa vergonha de subir lá na frente, de pregar, de falar sobre Deus. E hoje eu entendo que eu preciso disso, eu preciso levar uma mensagem de Deus para as pessoas. E lá na Bíblia, lá em 2 Timóteo 2,7, fala desse jeito: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Então eu comecei a entender que a timidez era um pouco de covardia.
Eu não tinha essa coragem de falar de Deus para as outras pessoas. Eu ficava com medo, ficava com vergonha. E eu não posso ter vergonha disso, não posso ter vergonha de falar do amor de Deus para ninguém, porque é por isso que eu estou aqui, é por isso que Ele nos criou, é para louvor e honra e glória do nome dEle, e para a gente falar do amor dEle para as outras pessoas. Então eu não preciso viver com medo do que as pessoas pensam, porque a minha identidade ela não está na opinião de outras pessoas, ela está em Deus. E se você está me ouvindo aqui agora e sente que a timidez te prende, respira fundo e pensa comigo. Quantas oportunidades você já deixou passar por medo? Quantas vezes você se calou quando podia ter falado? E hoje pode ser o começo da sua virada. Passo a passo, passo pequeno, mas passo firme. Não tente ser alguém que você não é, mas também não se esconda atrás da timidez. Deus ele te fez com um propósito e ele não te deu espírito de medo. Quando Deus chamou a Moisés, ele ficou seguro. Ele disse que não sabia falar direito, que não era eloquente. Lá em Êxodo 4:10, ele fala: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, sou pesado de boca e de língua. Então, se até Moisés, que se achava travado, foi usado por Deus, quem sou eu para me esconder atrás da timidez? Jeremias também tentou fugir, dizendo que era muito jovem e incapaz. E a timidez, muitas das vezes, é isso. A gente se convence que não é capaz, de que não está na hora, que não estamos preparados. Mas Deus ele diz: eu estarei contigo. E a timidez ela é como uma prisão sem grade. Ninguém te prende de verdade, mas é você que decide se vai sair ou se vai continuar preso. Mas conhecendo a história de Moisés e Jeremias, eu vejo que a gente não deve ficar parado. Que mesmo com esse travamento que a gente tem dentro da gente, a gente tem que confiar em Deus e ir para frente, ter ousadia, e aí Ele vai usar, e aí Ele vai nos libertar desse medo. A timidez ela pode até tentar te travar, mas não deixa ela roubar o propósito que Deus colocou na sua vida. Se Moisés, Jeremias e até mesmo Timóteo tiveram medo, imagina nós. Mas o mesmo Deus que deu forças para estes, também poderá dar para nós. Então vai, dê o primeiro passo. Não precisa ser gigante, só não fica parado, porque Deus não te chamou para você ficar escondido. Se essa palavra falou com você de alguma forma, deixe um like aqui para poder alcançar mais pessoas. Se você luta contra a timidez, já comenta aqui embaixo: eu quero vencer a timidez. E assim a gente cria uma comunidade que se fortalece junto. E se ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo, que aqui a gente quer ensinar com amor, propósito e tentar mostrar com opiniões que eu tirei da minha própria experiência de vida. Deus te abençoe.